Obrigado, boa tarde a todos e a todas. Agradecer ao David. O David disse-me, pá, tens que lá ir, e portanto eu disse, David, mas fazer o quê? Pá, não sei, falas 15, 20 minutos, não é? Deste umas palestras aqui no Instituto outra vez, foi o que tu disseste, não é? Deste umas palestras aqui no Instituto outra vez, só que as palestras que eu tinha dado aqui há uns 2 ou 3 meses tinham sido coisas de 1 hora, não é? Portanto eu não tenho nenhuma hipótese de as repetir aqui perante vós, não é? Em 15, 20 minutos. Por acaso não tenho relógio, era melhor emprestares-me o relógio, senão não me controlas o tempo, emprestas-me o relógio, não é? O teu relógio é difícil de ver. Não, os óculos não, criar um relógio normal, não é um relógio cheio de... E portanto pediu-me para deixar aqui alguns apontamentos, e portanto eu vou... agora assim tenho que fazer a média de um e do outro, não é? E portanto eu vou tentar deixar 2 ou 3 apontamentos, é mesmo coisas telegráficas, isto não é uma palestra, não é? Aliás disse que não era uma palestra, que era uma conversa, não é? E portanto são 2 ou 3 coisas telegráficas, não é? E cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado, é um prazer estar aqui consigo, de novo num debate, o João Pedro da Ponte e todas as pessoas aqui presentes. É apenas 2 ou 3 apontamentos telegráficos, não é? Sobre a formação de professores e sobre a ideia que eu tenho de que nós precisamos de uma mudança muito forte na formação de professores em Portugal. Eu julgo que nós temos um modelo que vem da Lei de Bases, um modelo que estabilizou a partir da Lei de Bases, estamos hoje a fazer 30 anos, passaram agora 30 anos, que se consolidou também com as mudanças de Bolonha, mas que hoje exigem uma mudança grande a vários níveis, nos 3 planos que eu vou aqui apontar, o plano da formação inicial, o plano da indução profissional e o plano da formação contínua. E estas mudanças têm de estar em linha com aquilo que o David acabou agora de dizer. Isto é, esta imagem que aqui está, acabou, não é? Esta imagem já não existe mais, quer dizer, isto é, ela ainda existe, mas já não existe, não é? Isto é um modelo que serviu durante 150 anos, eu de propósito pus ali uma escola chinesa, como terão visto no quadro negro, não é? Estão lá caracteres, não é? Portanto, é uma escola chinesa, mas de propósito, porque este modelo, com esta configuração, desta maneira, com tudo o que metaforicamente isto quer dizer, é um modelo que já não nos serve, a muito título. E, portanto, a formação de pessoas tem que ser capaz, de, num certo sentido, romper, também ajudar a romper com isto. Não é que haja soluções milagrosas, ninguém tem soluções no bolso, mas há um caminho que é preciso fazer. E esse caminho, nós podemos dizer muitas palavras, numa das palestras eu disse 4 palavras que, num certo sentido, definem muitas das nossas crenças pedagógicas, poderiam ser outras palavras, são estas, poderiam ser outras. A palavra da criança, na sua autonomia, na sua diferenciação, na sua diversidade, em tudo o que foi o sonho de uma autonomia e de uma diferenciação pedagógica que nos tem alimentado ao longo de 100 anos ou mais. Tudo o que tem a ver com a cooperação, com a ideia do que na altura, durante muito tempo, nós chamamos uma escola ativa, ou para sermos mais rigorosos até, uma escola do trabalho, uma escola onde cooperamos em torno do trabalho de estudar, do trabalho de pensar, do trabalho de refletir, do trabalho de aprender. Uma escola que é feita de comunicação, e portanto onde a ideia do diálogo, da comunicação com o outro é absolutamente decisiva, e a ideia de comunidade, como eu tenho vindo a dizer nos últimos tempos, no sentido em que o John Dewey utilizava esta palavra e não no sentido em que nós utilizamos esta palavra. Nós utilizamos esta palavra no sentido de definir diferentes comunidades. O John Dewey utilizava uma ideia de construir aquilo que é comum. Uma conversa que eu tive com o Sérgio Nisa, aqui presente, e que me esclareceu sobre essa matéria, aí por alturas do Natal, não é? Em que nós conversamos muito sobre isso. A ideia de construir o que é comum. O que é que fazemos em comum, vinhamos de onde viermos, não é? Sejamos quem formos, pertençamos a que comunidade pertencermos, o que é que fazemos em comum, não é? Devo dizer, aliás, que outro dia via no YouTube, naquelas coisas, naquele lixo que muitas vezes nos aparece na caixa do correio, uma coisa muito interessante de um miúdo brasileiro que trabalhava nas questões da igualdade e nas questões das lutas contra a discriminação, e que no final de um debate faz uma intervenção de 2 minutos a dizer, essa coisa da identidade não me interessa para nada. Eu não quero saber da identidade, cada um é o que é, cada um é como é, não me interessa para nada. Interessa-me saber o que é que nós fazemos em comum uns com os outros, é isto que me interessa e não a dinâmica identitária ou o discurso da comunidade como identidade. É evidente que quando nós olhamos para estas 4 palavras,
e perguntamos, é possível numa escola destas a diferenciação? Não é possível, não é? É possível numa escola destas a cooperação? É impossível. É possível numa escola destas comunicarmos uns com os outros? É impossível. É possível numa escola destas construirmos coisas em comum? É muito difícil, a não ser o comum que vem de um património, de uma herança, de um conhecimento que se vai transmitindo. E, portanto, se nós quisermos, não é, construir a escola inclusiva de que estamos aqui a falar, nós não conseguiremos construir esta escola inclusiva dentro do modelo de escola que temos hoje. E, portanto, é uma espécie de dificuldade com que nós nos debatemos, tentamos fazer o melhor possível dentro de um determinado modelo de escola, mas o melhor possível é sempre pouco, não é? Portanto, precisamos de concepções muito diferentes da escola, muito diferentes de pedagogia, e a formação de pessoas devia estar a trabalhar também sobre isso, não é? E muitas vezes não está a trabalhar suficientemente sobre isso. E não está a trabalhar suficientemente sobre isso, este é o meu argumento principal aqui hoje, e eu sei que é um argumento crítico, é um argumento que eu próprio seria capaz de estar aqui, num certo sentido, a contrariar ou a rebater, mas que é o argumento que eu quero fazer perante vós aqui hoje, porque é um argumento que se foi perdendo nos nossos debates sobre a formação de professores, e eu quero chamar a atenção para esse argumento, com todas as dificuldades que este argumento tem, e que certamente no debate nós iremos reconhecer e identificar. E para introduzir esse argumento, eu vou-vos dizer uma coisa que o senhor chamado Delfim Santos, com quem eu também, Sérgio Nisa, conversei há relativamente pouco tempo e que foi objeto aqui de um colóquio, que era o catedrático da área da educação, da área da pedagogia na Faculdade de Letras, décadas de 50, 60, ele faleceu em 1966, e ele escreveu uma vez um texto, que eu resumo aqui num parágrafo, que é uma coisa que nos parece hoje absurda, este texto é absurdo, mas reconhecendo o seu absurdo, eu gostaria de lhe chamar a atenção para o que está por trás daquilo que o Delfim Santos escreveu. E o Delfim Santos escreveu o seguinte: quando nos referimos ao ensino universitário, entendemos o ensino chamado de letras e de ciências. As outras faculdades, medicina, direito, engenharia, não devem pertencer à universidade. Isto é escrito com esta força, e o que é que o Delfim Santos quer dizer com isto? O que ele quer dizer é que tudo o que são faculdades ligadas a uma profissão não deviam estar na universidade. A universidade devia ser para o cultivo da chamada educação liberal, da educação das letras e das ciências, dos conhecimentos gerais, não é? Mas quando se entrassem numa questão de profissão ou profissional, que aí isto já não devia estar na universidade, devia estar noutras escolas, que na opinião deles não são nem menos nem mais prestigiadas do que as universidades, mas são de um caráter diferente ou têm uma dimensão diferente. No fundo, o que ele nos está a dizer é que há dentro do espaço universitário formações ou educações que são de cariz mais profissional, como a medicina, o direito, a engenharia, e outras que são de outro tipo de dimensão. Ora bem, a pergunta que nós temos que fazer é: e a formação de professores é o quê? E aqui vem o meu argumento hoje. A formação de professores é uma formação profissional, não é? É, tal como a medicina, tal como o direito, tal como a engenharia, uma formação profissional, a formação para uma profissão. Evidentemente que hoje as formações para uma profissão devem estar dentro da universidade, e por isso é que o argumento do Delfim Santos é absurdo, mas eu apenas o utilizei para tentar perceber a distinção que ele fazia e que muita gente faz hoje ainda no plano da universidade. E dizer isto, que parece uma coisa relativamente óbvia, é uma coisa que nós temos dito pouco quando falamos de formação de professores. Não temos dito suficientemente que formar professores é formar para uma profissão. Falamos de muitas coisas, dos conhecimentos científicos, dos conhecimentos pedagógicos, dos conhecimentos didáticos, de saberes, de competências, de habilidades, cada um fala das coisas à sua maneira, mas temos falado pouco de que estamos perante uma formação para uma profissão. E dizer isto parece dizer pouco e ao mesmo tempo dizer muito, porque na verdade algumas das políticas erradas que nós vemos no mundo, países como os Estados Unidos, algumas políticas que estão a ser levadas no Reino Unido, algumas políticas levadas na Austrália ou na Nova Zelândia, até em certos países nórdicos, residem na verdade na ideia de que ser professor não é uma profissão. Ser professor é uma ocupação, é uma atividade,
é uma coisa que se faz no prolongamento de qualquer coisa que se sabe ou que se conhece, mas não é propriamente uma profissão e, como tal, não é preciso uma formação de cariz profissional, não no sentido menor do termo, mas no sentido maior do termo. Eu sei que em Portugal nós temos dificuldade em lidar com a palavra profissional, como se profissional fossem as escolas técnicas, ou fossem as escolas vocacionais, ou fosse outra coisa qualquer. Não é nesse sentido que eu uso a palavra profissional, é no sentido em que o Delfim Santos a utilizava para definir a medicina, ou o direito, ou a engenharia, ou outra profissão. Portanto, assumir que a formação de professores é a formação profissional, é uma formação para uma profissão, tem consequências imensas. E a primeira das consequências, para dizer de forma muito fácil e muito rápida, então, mas se é uma formação profissional, é preciso que a profissão participe na formação. E isto parece uma coisa muito óbvia, mas é tudo menos óbvio. Isto é, a profissão professor, os profissionais do ensino e da docência participam pouco na formação de professores, não é? Porque a formação de professores não incorporou suficientemente esta dimensão de que é uma formação para uma profissão. E, portanto, se nós não conseguirmos resolver este problema, não conseguimos encontrar soluções, na minha opinião, para nenhuma destas três fases que eu vos falei. Para a fase da formação inicial, para a fase da indução profissional, da transição de aluno-mestre, como se dizia no passado, para professor, e para a fase da formação contínua. Isto é, continuamos a ter, ao nível destas diversas dinâmicas de formação, pacotes de formação, pacotes de cursos, pacotes de conteúdos, pacotes de cadeiras, pacotes de seminários, pacotes de iniciativas as mais diversas, mas sem que verdadeiramente lá dentro esteja a reflexão sobre a profissão e a componente da profissão. Ora, uma parte das dificuldades da profissão de professor residem justamente nesta ausência da profissão nos espaços da formação e, em particular, nos espaços universitários. Isto, como vocês sabem, não acontece, por exemplo, na medicina, que é o caso mais típico, onde essa copresença, não é, no mesmo espaço de profissionais da medicina, de professores da Faculdade de Medicina, de alunos, de estagiários, se faz no interior do mesmo espaço. E a formação de um médico é, ao mesmo tempo, um processo de socialização profissional na qual a própria profissão participa, de maneiras diferentes, com lógicas diferentes, com processos diferentes, com tempos diferentes, mas em que essa presença é obviamente muito forte. Julgo que, se não todos, mas a esmagadora maioria dos professores da Faculdade de Medicina são, ao mesmo tempo, médicos do hospital, não é? Isto é, era como se, no nosso caso, a esmagadora maioria das pessoas que intervêm na formação de professores tivessem durante a semana também atividades profissionais nas escolas, como professores ou de outra maneira qualquer. Ora, isso nós nunca conseguimos resolver esse problema, nunca conseguimos resolver o problema dessa copresença, dessa espécie de mistura, não é? De maneiras distintas entre aqueles que fornecem uma determinada formação e aqueles que são os profissionais. E é por isso que hoje, quando eu penso na formação inicial, uma das coisas que mais me preocupa, e não é só em Portugal, é a ideia de que precisamos de criar dentro das universidades um lugar institucional, um lugar, é a única coisa que eu sou capaz de dizer, a que eu chamaria uma casa comum da formação e da profissão. E dizer que é uma casa comum da formação e da profissão não é dizer pouco, não é? Não é dizer pouco, porque eu não estou a dizer que isto é necessariamente uma faculdade, ou que é um instituto, ou que é outra coisa qualquer. Estou a dizer que é uma casa comum da formação e da profissão. O que eu quero dizer é que é uma casa comum onde se tenta combater a enorme fragmentação que hoje existe. A formação de pessoas está fragmentada, não é? Está fragmentada institucionalmente, entre coisas nos politécnicos e nas universidades, o famoso sistema binário, em que tanta gente acha que é uma coisa tão clara que é o sistema binário. Bom,
O sistema binário pode funcionar para outros lados. Na área da formação de professores não há sistema binário nenhum, porque os mesmos professores são formados, ora em escolas superiores de educação, ora em universidades, não é? Se corremos por aí abaixo, os mesmos professores dos primeiros ciclos em Viana do Castelo são formados no Politécnico, em Braga são formados na Universidade, no Porto são formados no Politécnico, em Aveiro são formados na Universidade, em Coimbra são formados no Politécnico, em Leiria também no Politécnico, etc. por aí adiante. E, portanto, há uma fragmentação do ponto de vista institucional, mas há uma fragmentação também depois dentro das instituições, em que o caso das universidades é o caso mais paradigmático disso, em que os cursos estão entre departamentos, entre lógicas, entre coisas diferentes, sem que esta casa comum se consiga construir. Claro que há coisas que têm sido feitas, claro que há muitas histórias no passado em que houve avanços nesse sentido, claro que há plataformas, claro que há concertações, claro que há muita coisa, mas falta-nos esta casa comum, que num certo sentido dê alguma coerência ao esforço de formação que se faz dentro do espaço universitário, mas onde, e esse é o meu argumento, a profissão também esteja presente, não é? Num certo sentido, com todas as fragilidades e deficiências, é isso que tem apontado a experiência das escolas superiores do professorado e da educação, das XP, que resultam da última reforma educativa francesa, não é? As escolas superiores do professorado e da educação, onde se faz hoje a formação de professores em França, começam logo por, no próprio título, anunciarem o que são. Elas são escolas superiores do professorado, são escolas superiores da profissão e da educação, e num certo sentido têm lá dentro delas a componente universitária, que é central, mas têm dentro delas também representantes das escolas, representantes dos professores, têm lá a profissão dentro dela. A melhor metáfora para talvez traduzir isto que eu quero dizer é obviamente o Hospital de Santa Maria, aqui ao lado, não é? Quer dizer, e portanto, o Hospital de Santa Maria, o que é que lá está dentro? Bom, está lá dentro os serviços de saúde, está lá dentro a clínica, estão lá dentro os médicos, estão lá dentro os enfermeiros, estão lá dentro, mas está lá dentro também a faculdade, e estão lá dentro os professores da Faculdade de Medicina, está lá dentro um conjunto de realidades que permitem, de algum modo, que ali aquilo apareça como uma casa comum da formação e da profissão médica e que as pessoas se identifiquem com essa casa comum e seja um lugar onde se produz a profissão. Nós hoje temos uma dificuldade de perceber onde é que estão os lugares onde se produzem a profissão, não é? E evidentemente que se saltarmos da formação inicial para a etapa mais importante da vida de um professor, nós percebemos que as estratégias de acolhimento e de integração na profissão são praticamente inexistentes, não é? A profissão de professor é uma das poucas profissões onde estas estratégias quase não existem, não é? Há uma falha, e uma falha grave, aqui, no que são os anos decisivos de um professor. E os anos decisivos de um professor são os 3 ou 4 primeiros anos de exercício profissional. É aí que se joga grande parte do que nós seremos como professores, e não há estratégias de acolhimento. Quer dizer, os colegas mais antigos não se preocupam connosco, não têm com os mais novos, não é? Os colegas mais antigos não assumem uma responsabilidade por nós. Isto resulta de um grande debate, que é impossível travar aqui hoje, que é o debate da diferenciação no seio da própria profissão. As pessoas não são todos iguais, não é? E nós temos uma dificuldade de diferenciar isso, temos uma dificuldade de diferenciar a profissão e, portanto, dar responsabilidades diferentes às pessoas no espaço da escola e no espaço do enquadramento e do acolhimento dos jovens professores que vêm chegando às escolas. É um problema de organização da profissão, é um problema muito complicado de organização da profissão, por muitas razões históricas que não temos aqui tempo para analisar, mas que estão a causar aqui um buraco grave na capacidade de acolhimento destes jovens professores e de integração e nos processos de socialização profissional. É preciso haver uma maior cooperação entre as universidades e as escolas, é preciso haver uma maior responsabilidade dos próprios professores nestas estratégias de acolhimento, sendo que esta fase da vida profissional é uma fase, a meu ver, absolutamente decisiva dos processos de formação. Uma vez perguntaram-me isso, não é? Se eu só pudesse tomar uma medida na área da formação de professores, e só a medida que eu tomaria era certamente nesta área da indução profissional e tentar criar condições para que estas estratégias de integração e de transição para profissional pudessem ser feitas de outra forma. Devo-vos dizer, não é segredo para ninguém, que este momento, com este nome ou com outro nome, é de longe o momento a que os médicos dão mais atenção.
Eu fiz essa pergunta muitas vezes como reitor, aos professores catedráticos da Faculdade de Medicina, dizendo, então, mas o que é mais importante no seu trabalho? É as suas aulas de anatomia, são as suas aulas magistrais, é outra coisa qualquer, e todos me respondiam sempre, o mais importante é o trabalho que nós fazemos, não é? Na fase em que, depois de acabar o curso de Medicina, aqueles jovens médicos precisam de ser enquadrados, precisam de ser trabalhados, precisam de aprender connosco e nós com eles, num certo sentido. Precisamos de um processo de renovação da profissão que, em grande parte, a chave desse processo está nessa fase e nós, professores, temos feito isso relativamente mal, não é? E depois, por último, eu tenho falado com a Clara sobre isso, não é? E com outros colegas, há os processos de formação contínua, não é? E nestes processos de formação contínua, nós não estamos a ser capazes de construir a escola como lugar da formação contínua, não é? Eu sei que o Sérgio não é totalmente, não está comigo totalmente neste debate, está certamente na questão das práticas colaborativas de formação à ação, mas a meu ver é central que a escola tenha esse potencial de reflexão e de formação contínua. Formação contínua não são cursos, não são seminários, não são workshops, não são catálogos de formação. Essas coisas todas eu não digo que sejam totalmente inúteis, mas são basicamente inúteis, não é? São basicamente pouco interessantes. Podem ter algum interesse do ponto de vista individual, podem ter algum interesse para, num determinado momento, introduzir uma nova ideia, mas não é isso que está no coração da profissão e não é isso que está no coração da renovação da profissão. A meu ver, não haverá renovação da escola, nem haverá renovação da profissão, se nós não conseguimos que as escolas sejam... Eu não gosto muito do termo, mas o termo vulgarizou-se muito, não é? Se as escolas não forem escolas aprendentes, não é? No fundo, se as escolas não tiverem integradas dentro delas uma capacidade de reflexão que só lhes pode vir destas práticas colaborativas de formação à ação e deste espaço de partilha, de diálogo, de co-construção de saberes e de conhecimentos, porque na verdade, se nós acreditamos que ser professor é uma profissão, então daí temos que deduzir uma outra lógica que nós muitas vezes não somos capazes de levar até às últimas consequências, que é a lógica de que se é assim, se há uma profissão, então há um conhecimento próprio desta profissão. E esse conhecimento é feito de um conhecimento académico e científico, com certeza. Quer dizer, só um louco é que poderia achar que alguém podia ensinar matemática sem saber muito matemática, não é? E, portanto, acho que esses tempos já passaram, não é? Houve umas loucuras dessas há umas décadas atrás, mas julgo que já ninguém poderá sustentar uma ideia dessas, não é? Esse conhecimento é um conhecimento pedagógico, é um conhecimento que vem da investigação científica na área da educação, um conhecimento do currículo, do usamento curricular, etc. Certamente que sim. Mas, quer dizer, não é com isso que se faz um professor, não é? Há um outro tipo de conhecimento, que é aquilo que muitos de nós designamos um conhecimento profissional docente, que é um conhecimento que certamente junta esses dois, mas que se baseia num conhecimento da profissão, dos gestos profissionais, da maneira de trabalhar, e esse conhecimento só se adquire com os outros colegas, só se adquire com a prática, com a reflexão com a prática, com a reflexão com os outros colegas, portanto, de instituir as escolas como estes lugares de formação contínua e de práticas colaborativas de trabalho. Na minha opinião, se nós, e sei que estou apenas a apresentar um ponto de vista, e que estou a apresentar um ponto de vista muito parcial, se nós não conseguirmos reconceptualizar a formação de professores a partir desta ideia de como ligar a formação à profissão e de como conseguir que a profissão esteja presente na formação e que ao mesmo tempo a formação seja um espaço de produção, de recomposição da profissão e da sua reorganização, nós continuaremos a reproduzir o mesmo tipo de lógicas, o mesmo tipo de práticas e de programas de formação que, em alguns casos, obviamente, têm interesse em muitos domínios, mas que não estarão em condições de enfrentar os tempos que temos pela frente, tempos de profunda renovação pedagógica, tempos de profunda revolução na aprendizagem, tempos em que vamos precisar
de mudar muito a maneira de trabalhar na profissão docente, de uma dinâmica individual para uma dinâmica coletiva, de uma dinâmica da aula para uma dinâmica do estudo e do trabalho, de uma dinâmica transmissiva para uma dinâmica de pesquisa, enfim, de um conjunto de coisas que fazem parte também da possibilidade de termos escolas que possam ser escolas inclusivas e que possam ter na diferenciação e na capacidade de trabalhar de outra maneira um foco importante da formação e da formação de professores. Deixo-vos este ponto de vista. Enfim, como todos sabem, já o disse várias vezes, é uma vista a partir de um ponto, não é? E, portanto, escolhi só um ponto, não é? Escolhi só um ponto para partilhar convosco, sem fazer grandes análises de outra ordem. Este ponto parece-me, na altura da minha reflexão hoje, parece-me um ponto crucial para pensarmos a formação de professores. Assumimos que é uma formação profissional ou não? E achamos que é uma coisa de outra ordem. E sendo uma formação profissional, assumimos que o ponto central é a relação entre a formação e a profissão e a maneira de construir as dinâmicas que nos permitam dinamizar estas redes, estas formas de trabalho e estas formas de colaboração. Enfim, fica esta provocação que certamente teremos a oportunidade agora de revisitar nas conversas. David, desculpa, demorei mais 5 minutos que me pediste. Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao professor David Rodrigues esta oportunidade, que ele é um bocadinho lírico e acha que é possível deixar de estar a ser visto e ouvido como Secretário de Estado por 5 minutos. Eu bem gostava que isso acontecesse de vez em quando, mas acho que só na praia e na cozinha é que se consegue desligar um bocadinho destas funções, sobretudo quando o tema que aqui me traz é um tema é o tema sobre o qual estou a trabalhar, sendo que não sou especialista nele. Aliás, olhando para esta sala e para as caras que estão nesta sala, eu tenho a certeza que sou o menos qualificado para falar de várias das coisas de que vou aqui falar. Queria cumprimentar também o professor António Sampaio da Nova, dizer que é uma honra muito grande para mim e estar aqui ao seu lado novamente, porque estivemos também num debate no outro dia no Norte e sobretudo pela admiração que tenho pelo seu trabalho e pelo seu pensamento de há muitos anos. Aquilo que eu queria aqui fazer também nos 15, 20 minutos que me foram dados e que são, sem dúvida, uma oportunidade, talvez não para desligar o chip das minhas atuais funções, mas se calhar para, a propósito dessas funções, poder explicar algumas das coisas que estão em curso de uma forma um bocadinho mais estruturada do que aquela que quem está com funções políticas geralmente tem. Porque geralmente temos de responder ao imediato, ou ao soundbite, ou ao debate parlamentar, ou a uma pergunta da oposição, e não tanto ter esta possibilidade que aqui me é dada de tratar o tema ligando àquilo que está em curso, às várias iniciativas que estão em curso no Ministério da Educação. E eu queria então estruturar isto essencialmente em 3 pontos. Do que é que estamos a falar no nosso olhar da nossa equipa, de quando estamos a falar dos problemas da escola que se quer inclusiva. 3 pontos principais sobre os principais desafios para a inclusão, que eu tentaria resumir entre justiça, formas de trabalhar e currículo, e finalmente aquilo que é o tema principal aqui, que são os desafios para a formação, e eu vou muito consciente de que, como o professor António Sampaio da Nova dizia, a questão da indução é um problema que tem de ser atacado, porque é um problema neste momento sério. Eu vou centrar-me mais na formação inicial e contínua. Nós temos, para o trabalho que estamos a fazer sobre inclusão, partimos de um dado e de um reconhecimento que Portugal tem externamente de ser um dos sistemas educativos que mais integra crianças. E aqui vou, em primeiro lugar, tomar como referência as crianças que têm algum tipo de dificuldade resultante de alguma deficiência. Portugal tem 98% das crianças com deficiência no sistema educativo.
quase paradoxalmente, é dos sistemas que menos inclui. Ou seja, elas estão dentro do sistema educativo, mas na verdade depois estão lá à parte, e o à parte pode significar muita coisa, pode significar fisicamente à parte, pode significar curricularmente à parte, pode significar à parte na relação com os outros. E no outro dia, por acaso, com o Secretário de Estado da Administração Interna, tive a oportunidade de perceber exatamente, e tenho usado este exemplo várias vezes, a diferença entre integração e inclusão. Fomos os dois visitar escolas que estavam a participar na iniciativa A Terra Treme, os simulacros de sismos e o que fazer quando há um sismo. E fomos a 2 escolas de primeiro ciclo em que, por coincidência, havia crianças em cadeira de rodas, com os dois, por acaso, também casos de paralisia cerebral infantil. Numa das escolas, quando tocou a campainha porque estava a começar o sismo, um dos meninos da turma foi a correr para a cadeira de rodas, pegou no colega, levou-o ao colo, pô-lo com ele debaixo da mesa e protegeu-o. Na outra escola, o menino da cadeira de rodas foi virado de frente para a turma para ver o que os outros iam fazer. E eu perguntei aos meus, então, e ele leva com o teto em cima, ele vai morrer aqui, vocês estão protegidos. E ele disse, não, ele não entra. E é este ele não entra que faz de facto a diferença entre integrar e incluir. Nós estamos neste momento a trabalhar e temos podido contar com o contributo de muita gente numa revisão do Decreto-Lei 3/2008, que é um decreto-lei todo muito bem feito, mas numa lógica de integração, não numa lógica de inclusão, e por vezes até nas discussões no nosso gabinete dizemos isto a bom rigor, a escola que já está verdadeiramente inclusiva não precisa de um decreto-lei para inclusão. Toda a escola devia estar formatada nestes tempos. Ainda não estamos aí, portanto temos de fazer isto com realismo, mas há um foco principal que está no que estamos a desenhar e que brevemente será colocado em discussão pública, que é ter uma legislação que se centra no acesso ao currículo, em garantir que todos têm acesso ao currículo e também que não temos de justificar a presença dos alunos na sala de aula, o que temos é de justificar a sua ausência. Portanto, por defeito, qualquer aluno está 100% com os outros, perfeitamente integrado e incluído com os outros e compete ao sistema educativo justificar a ausência e não justificar a presença, que é o que acontece com os outros. Quando faltam por fome ao médico ou porque têm uma gripe, têm de justificar a falta, não têm que justificar os 99% em que lá estão. Ora, vou roubar aqui a água. Nós temos claramente de perceber, e isto está bem identificado, quem é que não está incluído neste momento no sistema educativo. Temos o caso óbvio das crianças com algum tipo de deficiência, mas temos também o caso óbvio daqueles que são excluídos porque não têm sucesso. E as estatísticas vão sempre bater no mesmo, são os mais pobres e são aqueles cujos pais têm menos qualificações, que geralmente coincidem. São também esses os mais pobres. Portanto, quando falamos de escola inclusiva, estamos a falar não apenas do vulgo necessidades educativas especiais, mas devemos estar a olhar para todos aqueles a quem o sistema educativo não está a dar uma resposta eficiente, porque sistematicamente, ano após ano, vem o novo estado da educação, vem as novas estatísticas e constatamos que a história se repete. E parece um fatalismo, parece, se és pobre, deixa de sonhar porque não vais ter sucesso. Eu muitas vezes vejo este desafio da inclusão como uma das áreas mais estimulantes para pensar a educação, porque no fundo, quando pensamos na escola inclusiva, não podemos estar a pensar no que é diferente. Aquilo que me parece é que a inclusão funciona como uma enorme lupa, em que nós pomos todo o sistema educativo debaixo da lupa. De repente tudo fica hiperbolizado. Tudo aquilo que é normal na escola se torna muito evidente quando temos estes casos a que nós estamos a dar resposta. E é aqui que aqueles 3 pontos de que eu falava, a questão da justiça, das formas de trabalhar e do currículo, se tornam muito evidentes. Quando temos um aluno com necessidade educativa especial, seja ela qual for,
torna-se muito evidente, portanto está debaixo da lupa, que há ali um aluno com características especiais. E começamos todos a falar da necessidade de fazer diferenciação pedagógica. O que não é diferente daquilo que os alunos, para que geralmente não olhamos porque não está lá a lupa, também precisam. Portanto, as necessidades educativas especiais são um alerta para dizer que nos mostra que não há soluções pré-formatadas, ou seja, que a educação não vem num pacote que diz aplique-se isto, como se fosse o detergente da roupa e a roupa sai limpa. O que nós temos são muitas necessidades específicas e uma necessidade muito grande de apostar em diferenciação pedagógica. Outra área que se torna muito evidente que está debaixo da lupa é a colaboração com as famílias. De repente, nós percebemos, quando há um aluno com uma necessidade educativa especial, que nós precisamos de uma ligação muito grande com os pais, que os pais vivem numa grande ansiedade porque este aluno esteja com os outros, que precisamos de saber as suas rotinas em casa, como é que as coisas funcionam, como é que vai ser o resto do dia, etc. Portanto, temos necessidade de conhecer pormenores, que, na verdade, se pensarmos um bocadinho, também precisamos de saber para os outros. Portanto, também esta relação com os encarregados de educação é absolutamente crítica com todos os alunos, mas, de novo, temos aqui um despertador a tocar para dizer, parece que é mais precisa para este. Não é mais precisa, só se torna mais evidente. A mesma coisa com a necessidade de sinalizar precocemente. Quando temos um aluno com necessidades educativas especiais, começamos a falar de intervenção precoce, queremos chegar ao dia 1 da vida daquela criança. Mas também já percebemos que, quando estamos a falar de alunos com dificuldades, dos que sistematicamente são excluídos, não vale a pena o sistema educativo Portugal continuar a investir em estratégias remediativas. Aquilo que nós temos de fazer é, de uma vez por todas, começar a agir ao primeiro sinal de dificuldade. E agir ao primeiro sinal de dificuldade significa identificar as dificuldades cedo, não é estar à espera que corra mal 1 ano, corra mal 2 anos, corra mal 3 anos e depois inventarmos umas vias, uns percursos, umas formas de certificar a qualquer curso, a qualquer custo, porque assim as nossas estatísticas melhoram um bocadinho, porque vamos limpando alunos do sistema. E, para quem tenha dúvidas, estou a falar dos vocacionais de ensino básico, quando estou a dizer isto. Ora, em termos de ação, em linha com aquilo de que estou a falar, nós, este plano de promoção de sucesso escolar que montamos, tenta alinhar com algumas destas preocupações. Nos seguintes campos. Em primeiro lugar, apostar em soluções locais, soluções diferenciadas. Nós convidamos as escolas a identificarem as suas próprias fragilidades, a apresentarem o seu conjunto de medidas, em vez de fazermos aquilo que é a tentação centralista dos diferentes ministérios. Quer dizer, há um problema de insucesso escolar em Portugal, então vamos todos ter 1 hora de qualquer coisa. Não, aquilo que convidámos as escolas foi de baixo para cima, identificarem as suas necessidades, identificarem as suas fragilidades e proporem medidas próprias. Isto resultou, de facto, em 2.915 medidas diferentes nas escolas do país, com 89% das escolas a apostar no primeiro ciclo, portanto, a agir cedo, e num modelo que não há aqui originalidade. O que nós fomos foi repescar boas experiências. Estou ali a olhar para o Dr. Paulo André, portanto há aqui muita inspiração tape naquilo que está a ser feito. No fundo é pensar que esta metodologia que tem dado resultados pode inspirar, de novo, não é preciso olhar só para os casos especiais, temos de alargar isto a todos. Uma das linhas principais destas medidas, destes planos das escolas, são instrumentos de diferenciação pedagógica, na forma de organizar as turmas, na forma de apoiar os alunos, portanto, tentar dar resposta a isto. E, como eu dizia, com um enfoque grande no agir ao primeiro sinal de dificuldade. E ficamos contentes quando vemos os detratores da nossa política gostam de dizer agora veio a esquerda para o governo e é o facilitismo, é não sei o quê, e querem é que os alunos passem. E eu respondo a isso sempre da mesma forma, quer dizer, grande parte das medidas que as escolas propuseram foram para o primeiro ano de escolaridade, que é um ano em que não há retenções, portanto se alguém aqui não fosse honesto não ia trabalhar o ano, se estivéssemos a trabalhar estatísticas não íamos trabalhar o primeiro ano.
Este agir ao início também se reflete na nossa preocupação, e foi por onde começámos, na revisão das orientações curriculares para o pré-escolar, na medida em que estamos a trabalhar de alargar o pré-escolar, garantir pré-escolar a todos, porque sabemos que um bom pré-escolar é um dos principais preditores de sucesso escolar tardio. Portanto, estas duas frentes ao mesmo tempo, não apenas alargar o acesso, mas também melhorar as orientações curriculares. E há depois muitas outras coisas a acontecer, por exemplo, muitos programas de envolvimento parental, sobretudo a ser desenvolvidos em articulação entre agrupamentos de escolas e autarquias, com o acesso aos fundos estruturais que foram disponibilizados para isto. E nesta dimensão comunitária é muito interessante ver os projetos que estão a aparecer. A criação de equipas de apoio à escola, estes projetos de escola de pais, de literacia familiar, projetos de literacia familiar, todo o programa Qualifica, em que estamos a reinvestir na educação e formação de adultos, portanto, voltar a chamar os adultos para a formação. Tudo isto, e eu pego nestes dois exemplos, pré-escolar e educação e formação de adultos, são instrumentos que não vão ter impactos imediatos, vão ter impactos de médio e longo prazo. Aliás, quando foi este momento de histeria coletiva sobre PISA e quem é que era o pai do PISA, é muito evidente que há ali um dado que ninguém falou. Nós temos hoje encarregados de educação com muito mais qualificações do que tínhamos há 20 anos. E se sabemos que um dos principais preditores é a qualificação dos encarregados de educação, obviamente isso está a ter um efeito naquilo que é o resultado do nosso sistema educativo. Só não viu isso quem quis descontinuar a formação de adultos. Quando pensamos nas formas de trabalhar, também quando olhamos para as crianças com algum tipo de dificuldade, é quando acordamos para a necessidade dos professores cooperarem. Entre o professor de educação especial e o professor titular da turma, entre professores de diferentes disciplinas, etc. E aqui de novo vemos que se calhar é mesmo disso que todos precisam. Todos precisam que haja muito trabalho colaborativo entre professores, e o professor Sampaio da Nova referia isso no final. E também é interessante ver que no âmbito deste plano de promoção de sucesso escolar é muito disso que está a acontecer nas escolas. Portanto, estabelecerem-se redes de professores. Ontem acompanhei o caso do agrupamento de escolas de Canessas, que me apresentou uma experiência interessante, que faz equipas pedagógicas. Portanto, os professores de várias turmas de 7º ano são os mesmos. E por isso não há ali conselho de turma, há uma equipa de professores que trabalha todos aqueles 7º anos em conjunto. E então, se um aluno está a não funcionar numa turma de 7º ano, pode ir passar uma semana à turma dos outros, que não vai, o problema não é o professor, ele vai encontrar os mesmos professores e aquilo está ali tudo de uma forma integrada. Muitas experiências de supervisão pedagógica por pares, de adesão espontânea. Ou seja, imaginem o que era o Ministério da Educação dizer, vamos ter aulas assistidas, que é o Carmo e a Trindade. Mas quando isto está a surgir porque as escolas querem, porque os professores querem, está a dar frutos. E para isto nós precisamos, e vou entrando aos poucos nas questões da formação, precisamos de que estas equipas que se estão a constituir nas escolas tenham acesso à formação, e a minha principal preocupação com a formação é que ela tenha qualidade e tenha impacto. Por isso convidamos, nós estamos também a ir buscar dinheiro aos fundos estruturais para financiar a formação, mas convidamos os centros de formação a constituírem formação em parcerias significativas com universidades, associações, sociedades científicas, institutos politécnicos, etc., mas privilegiando, sobretudo, e nas candidaturas isso vai ser analisado, a modalidade oficina. Nós temos de garantir que a formação que se faz entra na sala de aula, tem impacto na sala de aula, e não é uma coisa teórica, abstrata, etc., que eu ouço com muito interesse, acho muito interessante, e depois vou-me embora, e a aula no dia a seguir é igual. Portanto, isto tem de envolver experimentação. Bem, nós não podemos pensar uma escola inclusiva se o currículo não for ele próprio inclusivo. Ou seja, nós não podemos querer um plano de promoção de sucesso escolar com um currículo que só contribui para insucesso. E é por isso que no âmbito desta estratégia nacional nós estamos também a trabalhar o currículo
com várias preocupações em paralelo, várias perguntas a que queremos responder, que o professor David Rodrigues, uma vez, eu disse-lhe, ajude-me a perceber, assim, numa frase simples, o que é um currículo inclusivo. E ele disse-me, eu nunca mais me esqueci, é o currículo que leva o aluno, todos os alunos, até ao limite das suas capacidades. E o currículo, neste momento, não faz isso, não ajuda a fazer isso. Ele está absolutamente padronizado, formatado, e só gera que alguns alunos nunca tenham acesso, nunca tenham lugar, e por isso a única solução, e de novo a nossa lupa põe os alunos com necessidades educativas especiais como o caso mais óbvio, diz: este aluno é um estorvo, este aluno é um problema, porque eu não consigo que ele aprenda e os outros não estão a aprender. E quando eu tenho uma lupa que torna isto evidente, eu tenho que perceber que não é o aluno que é o problema. O problema é o que é que estamos a fazer com o conjunto dos alunos para que haja alguém que não tenha lugar, porque as aulas também são pequenos laboratórios depois do que é a sociedade, e quando os alunos crescem a serem convencidos de que há uns que não têm lugar, depois não queremos que eles sejam adultos promotores de uma sociedade tolerante e inclusiva, porque eles cresceram acreditando e sendo convencidos de que havia alguns que não tinham lugar. Portanto, isto, como eu dizia, implica responder a algumas perguntas. Em primeiro lugar, para que é que formamos? Que competências é que queremos desenvolver? Que desafios é que enfrentamos hoje, quando se fala muito destas mudanças que estamos a viver, e não são poucas, na forma como o conhecimento se organiza, na forma como acedemos ao conhecimento, também é preciso ter em conta que, e isto está a ser muito discutido a nível internacional, que os principais desafios que a geração que está hoje na escola enfrentam são a própria sobrevivência da humanidade e do planeta. E por isso os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável estão a ser colocados como centrais na educação. Mas os sistemas educativos ainda estão a tratá-los um bocadinho como um fait divers. É uma coisa interessante, mas se os nossos alunos não forem educados para serem os adultos que vão dar a resposta eficiente a estes desafios que são colocados, a escola vai falhar. Portanto, estamos a falar de áreas como a desertificação, a paz, a inclusão, a igualdade de género, tudo isto deixaram de ser temas periféricos e são hoje temas centrais na educação. Portanto, isto obriga-nos a ter aqui vários trabalhos que estão a correr em paralelo. Primeiro, a definição do perfil de competências dos alunos à saída dos 12 anos de escolaridade obrigatória, porque a implementação dos 12 anos de escolaridade foi feita de forma administrativa, sem se definir qual é o referencial que estamos a formar para aqui. O desenho de uma estratégia de educação para a cidadania, que foi varrida para fora do currículo, apesar de todos percebermos que ela é absolutamente central para dar resposta a estes desafios que são colocados. Responder à pergunta: o que ensinamos? O que é que estamos a ensinar? E o que é que os alunos estão a aprender? Nós temos um currículo, e também não é problema exclusivamente português, é consequência dos tempos. O conhecimento científico avançou muito nas últimas décadas e foi despejado para o ensino básico e secundário, e nós hoje temos currículos que são empilhamentos de factos e conteúdos. Eu dou sempre o exemplo da história. Passam mais 10 anos e lá vai mais um capítulo para o programa de História, mas os alunos estão ao mesmo tempo na escola e até se cortou bastante no tempo disponível para ensinar História, e isto cria uma relação com o conhecimento de memorizo, debito, esqueço, e os alunos estão neste ciclo, que é memorizar uma série de factos, despejar no dia do teste e descartar. Ao ponto dos professores, que são professores dos mesmos alunos, no ano seguinte dizerem: eu acho que não fui eu, porque os meus bons alunos já não sabem nada do que eu ensinei. Eles sabiam, só que não aprenderam. E é esta diferença entre saber e aprender que temos de trazer para o centro destas discussões. Portanto, este currículo, por vezes na brincadeira tenho dito que é um currículo que está obeso, é um currículo que hoje não liberta tempo para trabalho de projeto, para relações transdisciplinares entre disciplinas, para as aprendizagens que são mesmo essenciais serem consolidadas, ou seja, nós sermos capazes de ver então o que é que nós precisamos mesmo que os alunos aprendam e transportem de ano para ano, e não liberta tempo para esta diferenciação que é instrumental para a inclusão. Mais, preocupa-nos que falemos muito da autonomia das escolas, mas autonomia sem autonomia para gerir aquilo que é o seu negócio, que é o currículo,
é uma autonomia de coisinhas administrativas. Portanto, aquilo que nós queremos possibilitar é que as escolas tenham verdadeira autonomia na gestão do currículo, que significará a definição de projetos próprios, a criação de disciplinas próprias, a criação de projetos curriculares específicos e não padronizados. Para isto, o que estamos a fazer é este trabalho de que eu tenho falado em muitos contextos, de definição das aprendizagens essenciais ano a ano e disciplina a disciplina, e estamos a fazê-lo pondo todas as disciplinas a trabalhar em conjunto umas com as outras, porque nós não podemos falar de transdisciplinaridade e de articulação horizontal curricular e continuar a trabalhar as disciplinas como átomos. Portanto, temos criado espaços e palco para que todas as disciplinas estejam a trabalhar em conjunto, para que a matemática saiba o que faz a filosofia e a filosofia conheça o que a física-química ou a física e a química estão a trabalhar. E também, neste contexto, trabalhar toda a dimensão da inclusão, ou seja, quando este trabalho for apresentado, terá uma componente que é dizer muito bem o que é gerir e planificar neste currículo numa lógica inclusiva. Como é que eu vou garantir o acesso ao currículo para todos? Isso é o que está a ser inscrito no quadro da alteração ao 3/2008. Para terminar, consequências é que isto tem para a formação? Para a formação contínua é muito interessante identificar que nos planos de ação estratégica de promoção de sucesso escolar que foram definidos pelas escolas, convidaram-se as escolas a identificarem as suas necessidades de formação. E este também é um exercício interessante, porque por vezes é a partir ali da Avenida 5 de Outubro que se decide no que é que as pessoas precisam de ser formadas, sem ouvir os próprios. E aliás, a auscultação está a ser uma prática recorrente, mesmo a propósito deste trabalho sobre o currículo. Temos ouvido muitos setores, inclusive aos alunos. Fizemos uma conferência grande em novembro passado chamada Voz dos Alunos, em que convidámos alunos desde o primeiro ciclo até ao pós-secundário falarem sobre o que aprenderam, como aprendem, quando é que aprendem, quando não se esquecem, o que é que os motiva, o que é que não os motiva, o que é para eles um bom aluno, o que é para eles um bom professor. Hoje estive em Elvas numa reprodução dessa conferência no agrupamento de escolas de Elvas, e nós aprendemos muito com o que eles nos dizem. É muito interessante ouvir os alunos do secundário a dizerem, entre o interessante e o deprimente, a dizerem qual é a pergunta que mais fazes ao teu professor, e a pergunta mais frequente é: sai para o teste? E depois dizemos que a escola serve para despertar curiosidade intelectual e todas essas coisas. E provavelmente até termos os alunos a dizerem-nos isto, por muito que saibamos e que haja até teses nos nossos institutos de educação que nos dizem estas coisas, é muito importante que sejam os alunos a dizer isto na primeira pessoa e ouvi-los e a dizer: nós queremos mais, nós queremos prática, nós queremos laboratório, nós queremos experimentar, nós queremos espaço para debater. Hoje em Elvas dizia-me uma aluna: a escola está a formatar-nos e nós vamos sair daqui sem pensamento crítico. Foi uma aluna de 10º ano que me dizia isto. E ela disse: eu não quero uma escola que me formate. E quem acha que os alunos não têm nada para dizer, ouça-os de vez em quando, porque vai certamente aprender com eles. Ora, destas necessidades identificadas pelos planos de ação estratégica das escolas, apareceram tópicos recorrentes como necessidades de formação, para além das didáticas específicas, a gestão de turma, o exercício da função de diretor de turma, a diferenciação pedagógica, a avaliação formativa. A avaliação formativa voltou a ser uma necessidade identificada pelas próprias escolas. Identificamos, portanto, é preciso agora que, em termos de formação, nós consigamos dar a resposta de qualidade a estas necessidades que são identificadas pelas próprias escolas, e é esse o trabalho que estamos a fazer com os centros de formação. Sentimos também a necessidade, e um pouco em linha com o slide final do professor Sampaio da Nóvoa, a necessidade de pôr as escolas a colaborar umas com as outras, criar redes de escolas. Estamos a fazer isto no âmbito do projeto de Educação 2030 da OCDE, em que estamos a participar. Já criámos uma rede de escolas, temos um projeto piloto de que vamos falar mais
amplamente daqui por algumas semanas, que é a criação de uma rede de escolas inovadoras, que são uma rede, essencialmente é isto. Há países que já decretaram, como todos sabemos, que a retenção não funciona, houve países que decretaram o fim da retenção. Se me perguntarem, eu acho que Portugal não está no ponto para isso, mas precisamos de ter escolas que experimentam e a quem damos também os instrumentos de flexibilidade para que possam fazer isso, garantindo que os alunos estão a aprender. E esta rede de escolas está a criar projetos neste sentido. Estamos a criar uma rede de escolas com as escolas portuguesas no estrangeiro, que sempre trabalharam isoladas, também estamos a pô-las em rede, e a nossa ideia é tentar inverter um bocadinho esta lógica promovida pela rankingocracia de competição entre escolas. As escolas estão demasiado isoladas neste momento. A única coisa que olham é para o resultado de 2 ou 3 exames e olham para a necessidade de captar alunos. E deixaram de discutir entre si estratégias de como lidar com problemas, como inovar, como ensinar, como garantir que todos os alunos aprendem. Portanto, queremos que estas redes sejam, na verdade, estes espaços de colaboração e espaços de formação entre pares. Relativamente à formação inicial, vou dizer pouco, porque não me quero comprometer, basicamente é isso, mas queria dizer uma preocupação que está sinalizada, que é neste momento haver, e também foi sinalizada pelo parecer do Conselho Nacional de Educação sobre esta matéria, haver pouco contacto com turma na formação inicial. Temos aulas vedeta, que são avaliadas, há pouca indução, de facto, mesmo nos momentos de estágio, e essa é uma preocupação. E deste grupo que está a trabalhar a educação inclusiva, vai surgir a recomendação forte de que os programas de formação inicial de professores tenham a inclusão como um dos temas a trabalhar explicitamente e com destaque nos seus programas. Não só como tema, mas como missão, ou seja, que os professores, quando são formados, sejam formados para dar resposta àquele que é hoje o principal desafio da escola, que é garantir que todos têm lugar na escola e que a todos são garantidas aprendizagens de sucesso. Sobre a formação inicial, eu só queria dizer, e estando aqui no Instituto de Educação, e tendo eu próprio, na vida real, funções como formador de professores, questionei muitas vezes as minhas próprias práticas e percebi que se eu formo professores com o formato da sala de aula chinesa e com os instrumentos de avaliação daquela sala de aula, etc., depois, Freud explica, não é? Eu vou tender a reproduzir este modelo. Se aquele que me ensinou a ser professor só utiliza aqueles modelos, estes são os modelos que eu vou utilizar nas escolas. E parece-me, por vezes, na formação inicial, e contra mim falo, há muita teoria e pouca prática, ou seja, os próprios formandos não são levados a experimentar, enquanto formandos, aquilo que nós lhes dizemos que eles deviam fazer com os seus alunos. E enquanto o professor que faz formação inicial de professores não for capaz de fazer com os seus alunos o que ele quer que eles façam com os seus alunos, provavelmente vamos continuar a ter a reprodução dos modelos mais tradicionais e menos bem sucedidos. A mesma coisa com os instrumentos de avaliação. Eu, a dada altura, percebi que se queria formar professores, não lhes podia fazer testes nem exames. Tinha de fazer apenas avaliação por portfólio. Deu muito mais trabalho, mas os alunos começaram a aprender muito mais. De facto, nós, das poucas coisas que me orgulho deste último ano, é o despacho normativo 1F, que recentra a dimensão formativa da avaliação, o caráter formativo da avaliação nas escolas e que apela às escolas para, no fundo, fugirem do teste e diversificarem os instrumentos de avaliação que são usados, mas se na formação inicial eu tiver apenas uma avaliação centrada em testes e exames, é isso que vai continuar a haver nas escolas. Portanto, para fechar, também já deve ter passado mais de 5 minutos, eu diria que, de facto, quando eu penso no que são os principais desafios dos sistemas educativos hoje e do português em particular, o principal desafio é a inclusão, e se calhar foi por isso que eu aceitei vir aqui falar, para além da simpatia e amizade do professor David Rodrigues, mas dentro da minha incompetência acho que devo aproveitar todas as oportunidades para dizer este é o desafio, porque este é aquilo a que ainda não conseguimos chegar. Nós estamos contentes, temos progressos na educação em Portugal, temos feito um bom caminho, eu sou um otimista e olho para trás
para estes 42 anos de escola democrática, e temos de estar orgulhosos, temos mesmo de estar orgulhosos, mas depois há umas franjas que estão sistematicamente a ficar de fora. E se já tomámos conta da mediania, então agora vamos olhar para as franjas e dar-lhes uma resposta mais eficiente. Há duas coisas que mexem com o meu sistema nervoso central. Um é quando as pessoas dizem: sim, escola inclusiva é muito bonito, mas precisamos disto, daquilo e daquilo outro. É verdade, precisamos de recursos. Há muito hardware à volta da escola inclusiva, há muitas coisas. Também, quando pomos lá a lupa, é que também quando a necessidade de ter assistentes operacionais, algumas infraestruturas, se torna mais evidente e mais urgente. Agora, custa-me sempre ouvir que, para incluir aqueles que à partida estão de fora, eu tenho de esperar por estar preparado. Isto custa-me muito a ouvir, porque é injusto, é duplamente injusto, porque eu estou a dizer, enquanto sistema educativo, enquanto professor, enquanto funcionário, para aqueles que já nascem com tudo, eu estou preparado. Para aqueles que mais precisam de mim, esperem um bocadinho que eu vou esperar por ter todas as condições, sobretudo porque esta é uma área em que nunca teremos todas as condições. Nunca teremos todas as condições. Estamos sempre em estado de emergência e estamos sempre a precisar de mais e a querer ter mais. A segunda coisa que mexe com o meu sistema nervoso central são os arautos do facilitismo, que dizem, pronto, conhecem o discurso, não é? E eu digo sempre, difícil, mesmo difícil, é ser professor daqueles que à partida têm tudo para que a vida lhes corra mal. Portanto, é muito fácil ser professor de bons alunos, é muito fácil ser professor daqueles alunos que aprendem apesar da escola, mesmo que tropecem em coisas más na escola, eles vão aprender. Difícil, mesmo difícil, é incluir, é ter uma escola que é para todos. Há muito disto que é sonho, não é? No outro dia alguém gozava comigo a dizer que tu és um sonhador, mas felizmente todos os percursos de inclusão se fizeram com pessoas que não ficaram à espera de ter todas as condições e que ousaram transformar alguns dos seus sonhos em letra de lei. Portanto, se eu fizer um bocadinho disso, já sou um homem feliz. Muito obrigado.